Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Pedro, eu sou professor de filosofia no UFABC e eu fiz esse vídeo para falar um pouquinho desse livro aqui, Filosofia da Ciência Engajada, Diversidade, Inclusão e Ciência Aberta, do Kevin Elliott, e que eu tive o prazer de traduzir e foi lançado recentemente pela Science Studio, né? Eu pedi para algumas pessoas fazerem algumas questões no Instagram sobre ele e eu vou respondê-las então na sequência. Vamos lá? Bom, para responder essa pergunta, eu vou ter que falar um pouco sobre como eu conheci o Kevin, né? Durante o doutorado, eu conheci em 2019, eu estava pesquisando sobre valores na ciência, princípio da precaução, e em um dos textos do Hugh Glaser, eu vi uma menção a um livro dele, a um livro do Kevin, de introdução à área de valores na ciência, né? Eu fui atrás e achei muito interessante a maneira com que ele discutia os casos, as reflexões que ele trazia, né? O Kevin também tinha um texto sobre o princípio da precaução, então ele me interessou muito como pesquisador, né? Em 2021, já na metade para o fim do doutorado, eu entrei em contato com ele perguntando se ele aceitava ser meu supervisor no doutorado sanduíche, lá na Universidade Estadual de Michigan, onde ele trabalha, né? E ele aceitou, então eu passei 7 meses lá em 2022, tendo aulas com ele, com a Heather Douglas, que é uma outra filósofa da ciência especializada em valores da ciência, né? Desenvolvendo meus últimos capítulos da tese. E quando eu voltei para o Brasil, né, a gente continuou em contato e mais ou menos ali em julho de 2023 teve um evento internacional de filosofia da ciência, lógica, metodologia da ciência em Buenos Aires, né? Quando o Kevin me contou que ele viria para a Argentina, né, eu propus ele fazer alguma apresentação na USP, né, aproveitar que estava aqui perto. Então ele acabou fazendo uma palestra, né, que tinha como objeto os temas aqui desse livro, os temas principais que estão no título, lá no Instituto de Estudos Avançados. Vou deixar uma foto aqui desse dia, né? Depois dessa palestra, a gente conversou, eu, ele e o Pablo, né, sobre a ideia de talvez publicar algum livro sobre os textos dele, com os textos dele, né, melhor dizendo. A gente teve uma ideia inicial de traduzir algum dos livros dele já publicados, né? Ele tem um de introdução à área de valores na ciência, outro discutindo poluição. Mais recentemente saiu um outro dele de introdução à área de valores na ciência, né? E, bom, a conversa vai, conversa vem, a gente acabou vendo que talvez seria melhor reunir alguns textos, né, que tinham, vamos dizer, uma coluna, um núcleo comum a vários deles, né, e publicar uma coletânea de artigos dele que ele já tinha publicado e que eram bem citados, tinha uma repercussão legal na literatura e traduzi-los para o português, né. Então, a ideia foi essa, a gente chegou a esse acordo mais ou menos em setembro de 2023 e aí começou a tradução. Legal, ótima questão. E aí a gente já começa a debater talvez o principal conceito aí do título, né? Filosofia da ciência engajada. Bom, o Kevin, ele não distingue exatamente ciência engajada de pesquisa participativa e extensão universitária, né? O que ele faz num dos capítulos, né, no capítulo sobre esse referencial teórico que é a filosofia da ciência engajada e que depois ele vai ilustrar com algumas discussões em ciência aberta, diversidade, né? Examinar algumas discussões recentes que tem em filosofia da ciência, tentando aproximar a filosofia da ciência, né, da sociedade e mostrar que essas discussões recentes sobre filosofia da ciência socialmente responsável, filosofia da ciência engajada e filosofia em campo, elas são casos particulares do que ele chama de filosofia engajada, né? E aí a ideia de engajamento, né, seria conectar-se, com alguém ou algo, né? Essa conexão, ela pode se dar, ele vai criar uma figura com dois eixos, né? Essa conexão ela pode se dar tanto no nível disciplinar, então uma integração epistêmica, né, com outras disciplinas, e aí você tem pesquisas que são muito disciplinares, outras interdisciplinares e aí transdisciplinares, então tem essa variação no eixo Y, né? E no eixo X você tem a interação social, né? Então interação só com os membros da área de filosofia da ciência, com cientistas de outras áreas, com as partes, com pessoas interessadas naquela pesquisa, as partes interessadas, com ONGs, movimentos sociais e coisas do tipo, né? Então a filosofia da ciência engajada para ele é uma concepção bem ampla, né?
De todas essas formas, né, então a gente tem esse gráfico, né, em que varia a interação social e a integração epistêmica. Em cada um desse quadrante a gente pode instanciar várias pesquisas diferentes de filosofia da ciência engajada, né? Com isso ele não quer dizer que algum quadrante que tenha mais integração epistêmica e interação social seja superior ao outro. Ele só quer localizar, né, essas propostas recentes, ilustrar com alguns casos de filósofos da ciência, para depois discutir alguns eventuais obstáculos, limites e coisas do tipo. Legal, ótimo tema também, é um dos conceitos chaves do livro, né? O Kevin ele fala sobre diversidade principalmente em dois momentos. Num primeiro momento, ele faz uma revisão da literatura mostrando as razões éticas e epistêmicas para a gente ter mais diversidade na ciência, né? Diversidade de gênero, raça e classe. E num segundo momento, num capítulo sobre clima de autoria, né? Ele analisa numa pesquisa com colaboradores, um trabalho empírico bem interessante, assim, fez uma pesquisa junto com o pessoal de psicologia e tal, a percepção de pesquisadores marginalizados, né, sobre as práticas de autoria no seu grupo de pesquisa ou laboratório. Então, na filosofia não é muito comum a gente ter artigos com muitos autores, né, mas em outras áreas isso é a regra. E aí entra uma questão de quem vai ser o primeiro autor, quem vai ser o segundo, quem vai ser o último, né? E geralmente quem é o primeiro recebe mais crédito, né? Então tem um impacto na progressão, na carreira das pessoas, essas escolhas, né? Então como fazê-las de uma maneira mais justa, de uma maneira que não impacte pessoas que vieram sendo excluídas, né, da comunidade científica por um tempo, né? Como mudar essas escolhas, o que fazer, é uma das discussões que ele faz para promover a maior diversidade na ciência. E é um caso legal porque lembrando a resposta anterior sobre filosofia da ciência engajada, né? É um trabalho que ele, enquanto filósofo da ciência, fez junto a outros pesquisadores de outras áreas, né? Teve uma parte empírica ali também, então mostra um pouquinho como trabalhos de filosofia da ciência podem se dar hoje, né? Em colaboração, em relação àquela interação com outras disciplinas, né? Mencionadas na resposta anterior. Legal, ciência aberta é outro conceito que ocupa uma parte significativa do livro, né? E de uma maneira geral, enquanto uma primeira aproximação, a gente pode definir ciência aberta como um movimento científico que tenta aumentar a disponibilidade e usabilidade gratuita de publicações acadêmicas, dos dados gerados pelas pesquisas e das metodologias utilizadas, né? Agora, isso pode se dar de várias maneiras diferentes. Talvez as iniciativas que a gente mais conhece, né, sejam os artigos com acesso aberto, né? Então, você consegue acessar o artigo de uma revista sem pagar, não há nenhuma restrição. E a disponibilização também gratuita de alguns dados que embasaram as pesquisas, geralmente nos apêndices, coisas assim, né? Agora, há outras iniciativas também de ciência aberta que são menos conhecidas. Talvez durante a pandemia algumas ficaram mais, né? Por exemplo, os preprint, né? Você depositar em algum repositório online versões preliminares do seu artigo ou design dos experimentos para evitar que depois possa haver alguma manipulação para tentar achar algum resultado significativo de um ponto de vista estatístico, né? Como às vezes acontece. Há também algumas iniciativas de cadernos abertos, então para que laboratórios registrem em algumas plataformas, né, em tempo real o que está acontecendo com as pesquisas que eles estão fazendo, e há outras desse tipo, né? Nos capítulos sobre ciência aberta, né, o Kevin ele primeiro discute essas iniciativas, limites éticos, alguma delas, quais princípios que a gente deve seguir, mas ele também tem um capítulo bem legal em que ele esmiuça o conceito de transparência por detrás da ciência aberta, né? E aí é um capítulo bem interessante de análise conceitual, né? Um trabalho, vamos dizer, mais próximo da filosofia, né? Diferente de outro capítulo que ele faz uma pesquisa empírica com pessoas de outras áreas, né? Mas nesse ele faz uma análise conceitual do conceito de transparência e aí ele encontra que na ciência aberta tem assim, uma multiplicidade de significados diferentes, né? Mas no último capítulo ele vai tentar discutir como que a ciência aberta pode servir mais o público, e aí ele vai discutir algumas iniciativas ligadas à extensão universitária também, entre discussões de valores, mas eu só vou deixar aqui uma palhinha para que vocês possam ler e ficar interessados, né?
Não utilizei, mas não porque eu condene esses aplicativos, né? Até o pessoal de tradução, de letras tem usado vários, né? SmartCat, DeepL, e vários outros. Mas porque, primeiro, eu tinha muito tempo para traduzir, então eu tive uns 6, 7 meses para fazer essa tradução, dava para fazer aos poucos, um pouquinho cada semana, né? E segundo, porque me interessa muito os temas e a bibliografia com a qual o Kevin estava discutindo, né? Então eu queria ter o tempo e o cuidado para ficar checando as referências, ler mais algumas menções que ele fazia, alguns artigos, né? Da ideia de fazer manualmente, né? Apenas no capítulo sobre clima de autoria, na parte só de descrição de dados da tabela, aí eu joguei no DeepL e depois fiz a revisão, né? Aproveitando, a revisão o livro como um todo, né, também passou pela revisão, a tradução, né, que eu fiz, passou pela revisão do Pablo Mariconda, né, sem o qual não teria esse livro, e também do Eliakim Oliveira e do Ricardo Garcês, né, os dois colegas lá da Scientist Studio também, então agradeço demais pelo trabalho que eles fizeram para poder revisar e a tradução ficar melhor, né. Eles sabem que às vezes eu esqueço de colocar muitos artigos definidos antes dos substantivos, então se a leitura ficou melhor, é graças a eles. Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha gerado algum interesse aqui para adquirir o livro Filosofia da Ciência Engajada, do Kevin Elliott. Lembrando que para comprá-lo basta entrar no site da Scientist Studio e que lá há vários outros livros interessantes se vocês gostam de discussões sobre ciência, tecnologia, tem história da ciência moderna também, tem muito livro bom, edições muito boas, há um cuidado enorme com as referências, com as paginações, com a inserção de figuras, com quebra de linhas, enfim, realmente vale assim ter acesso a um livro deles. E é isso. Espero que vocês tenham ficado interessados e bom proveito.